Seja bem-vindo a mais um dia do Clique 365, onde eu, Alan Henrique, trago todos os dias uma ideia da teoria para o nosso dia a dia. Hoje, na verdade, é uma ideia dos fatos para o nosso dia a dia, fatos do passado, que nos ajudam a entender bem o que está acontecendo conosco hoje. Falando sobre uma questão de economia, na questão do salário mínimo e qual o poder de compra que a gente tinha antigamente, que o brasileiro tinha antigamente, e o que o brasileiro tem hoje. Bem, se a gente ver aqui, eu fiz um gráfico, ele não está nas medidas certinhos, é um gráfico meio por cima para a gente conseguir fazer uma análise. Aqui está desde 94 até 2014, um período de 20 anos, aqui 2004 no meio. Aqui esse lado está falando da questão do valor nominal do salário mínimo, de 100, 500 até 900 aqui, e eu fiz essa linha do tempo aqui. O que é a linha azul? A linha azul é o valor do salário mínimo oficialmente que você consegue ver no site, até mesmo do próprio site do governo federal, que é ele mesmo que estipula o salário mínimo, então é aqui que está o salário mínimo nominal. O que é salário mínimo nominal? É aquilo que a pessoa deveria ganhar como mínimo, mas talvez algumas pessoas ganham menos ou algumas pessoas ganham mais em funções onde elas deveriam receber realmente o mínimo. Bem, se vocês não estão com a memória ruim, algumas pessoas que têm 40, 50 anos lembram dessa época aqui de 94, porque já eram adultos há bastante tempo nessa época, lembravam que funções comuns, como por exemplo, faxineiros, garis, porteiros, cozinheiros, essas profissões mais básicas que hoje tendem a ser registradas como mínimo, sejam trabalhando para prefeituras, para o estado ou trabalhando em particular. Naquela época, apesar do salário mínimo ser R$ 60, R$ 58,90, eles ganhavam em torno, mais ou menos aí entre 80% a 90% da população dessa categoria ganhava em torno de 5 salários mínimos. 5 mínimos, ó, estão vendo? Então dava R$ 300. Agora, acontece que foi acontecendo esta curva aqui, conforme foi passando o tempo, passou que a grande maioria, quase a totalidade das pessoas que fazem essas mesmas funções de 2014 para cá, o salário delas realmente se tornou o mínimo. Então o que acontece isso no poder de compra? Vamos pegar um objeto aqui que é muito comum que as pessoas falam, a questão do Kinder Ovo. Tinha até uma comunidade no finado Orkut, o site que foi antecessor ao Facebook, que dizia o seguinte: queremos Kinder Ovo a 1,50. Esse pessoal aí já estava bem novinho ainda, porque a gente que é mais velhinho ali lembra da época do Kinder Ovo a R$1, mais ou menos lá pela época de 94, mais ou menos pelo ano de 94. A época tem que ter bastante tempo para chamar de época, né? Então, o Kinder Ovo a R$1 e mais ou menos nos anos 2014, o Kinder Ovo custava R$5. Fazendo uma conta bem boba aqui, você vai reparar que se um porteiro ou um cozinheiro decidisse comprar todo um salário de um mês em Kinder Ovo, nos anos 90, com R$300, ele comprava 300 Kinder Ovos. Kinder Ovos, será que é assim que fala? Vamos lá. O mesmo porteiro, com o seu salário tendo essa afunilação, chegando cada vez mais próximo do salário mínimo nominal, como antes ele ganhava mais do que o mínimo, em 2014, o mesmo porteiro, trabalhando para a mesma empresa, sem contar plano de carreira ou coisas desse tipo, ele compraria apenas 145 Kinder Ovos, porque o preço estava aqui. Onde foi parar isso? Não somente essa junção aqui do salário mínimo real que as pessoas ganhavam, o salário das pessoas real ganho, foi se aproximando e se tornou 1 para 1, ou seja, o mínimo é o que as pessoas realmente ganham. Houve também a inflação. O que é inflação? É quando as coisas se tornam mais caro. E o que o seu dinheiro comprava hoje, amanhã ele não consegue comprar a mesma quantidade. Se hoje você conseguir, se antes, no começo desse ano, com 10 ou 15 reais você comprava 5 kg de arroz, hoje com 10, 15 reais você não compra 2, 3 quilos de arroz. Isso é inflação. Mas por que a inflação acontece? Bem, isso é tema para um outro clique
E esse daqui, para deixar bem fechadinho, eu gostaria de explicar uma coisa para vocês assim. Para nós avaliarmos o que aconteceu no passado, não basta olharmos um tipo de registro, porque se a gente olhar só o registro, parece que passamos de dar para comprar 60 Kinder Ovos com um salário mínimo para dar para comprar 144 com um salário mínimo, porém, na realidade, a maioria das pessoas podiam comprar o dobro do que podiam em 94, do que passaram a poder em 2014. E isso tende só a diminuir. Então, vamos sempre quando estudar, entender quais são a maioria e se existem mais das variáveis que a gente precisa para poder entender melhor o que aconteceu no passado, para nós entendermos como está acontecendo hoje, assim, sabendo o que vem no futuro. Bem, esse foi o clique de hoje, espero que você tenha gostado, a estreia do nosso tripé aqui, que fica bem mais fácil para a gente falar com o quadro parado. E se você gostou, curte, comenta e compartilha. Até o clique de amanhã.